Já passou da hora de você deixar de ser enganado na sua carteira de investimentos? Pois é, tem muita gente achando que está investindo muito bem, mas na verdade em sua carteira de investimentos está cheio de produto ruim, produto caro, que não te traz rentabilidade e só aumenta o seu risco. Na busca por gerenciar melhor o seu dinheiro e melhorar os seus resultados nos investimentos, muitas pessoas acabam buscando profissionais do mercado, pensando que esses profissionais vão fazer o melhor para a sua própria carteira, mas esses profissionais só estão pensando na própria comissão que recebem da corretora. Isso pode ocasionar erros grotescos na sua carteira de investimentos que vão impedir o seu crescimento patrimonial. Aqui na Simple Invest, nossa especialidade é gerenciar os patrimônios das famílias dos nossos clientes de maneira 100% independente, sem nenhum viés e nem comissões. Então todos os dias chegam clientes para nós que tem lá um valor parado na conta e que a gente consegue montar essa carteira do zero, já seguindo a nossa metodologia, mas também chegam muitos clientes com produtos péssimos na carteira de investimentos que nós temos que consertar tudo do zero. Mas também chegam clientes que já investem, que têm suas carteiras montadas e que a gente consegue identificar vários erros gigantescos na estruturação dos seus investimentos. No vídeo de hoje eu vou te apresentar uma carteira que chegou até nós com vários erros cometidos e vou te ensinar como que nós fizemos para melhorar os seus resultados em tempo recorde. E se você quiser receber uma análise gratuita feita por um profissional de minha confiança da sua carteira de investimentos para a gente entender se ela está indo bem ou se ela tem pontos de melhoria, é só você preencher o formulário que vai aparecer aqui no QR Code ou no link que está aqui na descrição, que um especialista do meu time vai te ligar o mais rápido possível. Estudos mostram que cerca de 90% dos seus resultados está diretamente ligado somente a essa alocação bem feita. Por isso, não adianta você ficar só escolhendo ativos aleatórios porque você ouviu falar bem na internet ou porque você fez o seu estudo teoricamente ali sozinho, se você não tiver feito essa alocação do jeito certo. A gente precisa sim selecionar os melhores ativos para nossa carteira de investimentos, mas mais importante do que isso é o quanto investir em cada um deles. Além do mais, existem alguns produtos financeiros que não são tão vantajosos assim para o investidor pessoa física comum, mas um profissional que esteja conflitado, recebendo comissões em cima dos produtos que eles te vendem, pode enfiar esse tipo de produto na sua carteira de investimentos, o que vai atrapalhar ainda mais o seu resultado. Aqui na Simple Invest, nós vemos esse tipo de erro o tempo inteiro e o nosso papel com todo o nosso time de analistas e especialistas aqui é justamente consertar essa sua carteira da melhor maneira possível. E para te mostrar como isso é importante, como a gente atua de fato nessas carteiras, eu convidei aqui nesse vídeo hoje o Bruno Aires, sócio aqui da Simple Invest, um dos nossos principais consultores de investimentos aqui do mercado, para mostrar para você um caso prático, um caso real. Pedi ele para selecionar uma carteira absurda aqui que ele encontrou lá entre os clientes dele. Eu não vi essa carteira ainda, mas eu vou pedir ele para mostrar o que ele fez para solucionar e a gente conseguir discutir sobre a carteira de investimentos que ele vai trazer aqui para vocês. Eu acredito que fazendo isso na prática junto com você é uma excelente forma de você aprender e evitar esses mesmos erros que esse cliente estava cometendo antes de conhecer o nosso serviço. Já aproveita e me diz aqui nos comentários se você considera que a sua carteira de investimentos está bem montada ou se você não colocaria tanto a mão no fogo assim. Pode colocar aqui nos comentários que a nossa intenção é te ajudar. Agora, pra gente começar, eu queria, Bruno, que você falasse um pouquinho mais, né? Na verdade, começa se apresentando pro pessoal e depois você fala um pouco mais sobre como que você considera a importância dessa parte da alocação patrimonial para os nossos clientes. Pessoal, eu sou o Bruno Aires, sou consultor de investimentos aqui da Simple Invest, sócio do Rufino. Desde sempre, né, a nossa filosofia de investimentos ela é muito mais focada na estratégia de alocação de ativos dos clientes, entendendo o perfil, o cenário, os objetivos e não no empilhamento de produtos, que geralmente é o que a gente enxerga em carteiras que já vêm estruturadas por outros profissionais do mercado que tem aquele conflito de interesse. Então, esse é o principal ponto de partida, né? A gente sai do empilhamento de produtos para uma estratégia de alocação de ativos baseada naquilo que o cliente precisa, que são os objetivos dele, sem nenhum conflito de interesse. O que acontece? O que o Bruno quer dizer com esse empilhamento de produtos? Quando o profissional ele ganha comissões pela venda do produto e não pelo resultado do cliente ou pela gestão do patrimônio, ele vai sempre estar buscando uma nova promoção da corretora, um novo produto para ele vender para o cliente. Então, ele sai vendendo ali para a carteira de clientes dele sem entender direito se aquele produto faz sentido para a carteira daquele cliente. Ele está preocupado que ele tem um produto A que está pagando 3% de comissão na venda e ele vai ligar para todos os clientes dele e oferecer aquele produto, sendo que para 99% dos clientes tem uma grande chance desse produto não fazer sentido na sua estratégia, né, Bruno? Exatamente. E essa carteira específica que a gente está falando, ela basicamente tem quase todos esses produtos que a gente vê que nitidamente tem um conflito de interesse ali. Crédito privado, COI, derivativos com outros produtos estruturados, que não necessariamente COI, mas que tem uma função bem parecida.
pouca liquidez, né, nesses ativos de renda fixa. Às vezes a gente está com uma carteira que ela é majoritariamente renda fixa, a gente acha que está bem seguro, mas é crédito privado, CRI, CRA, debênture, sem liquidez, emissores que não têm uma saúde financeira tão boa, e aí a gente acaba perdendo um pouco a mão ali e obviamente vai fazer com que o nosso patrimônio ele cresça de uma maneira ineficiente. Perfeito. E perca o objetivo do investimento. Perfeito. Eu quero até fazer um disclaimer aqui. A gente não está falando que todos os profissionais do mercado vão fazer esse tipo de empilhamento de produto e vão colocar produtos na sua carteira que não fazem sentido para você. A gente acredita que existem bons profissionais, inclusive aqui na Simple Invest a gente está sempre procurando esses bons profissionais, né, Bruno? A gente quer apresentar o nosso modelo que é muito mais transparente e alinhado com o cliente. Então, pessoas boas existem no mercado e nós estamos buscando por elas. Agora, existe uma crítica muito grande que a gente faz devido a esse modelo de remuneração, porque quando o consultor ou o assessor está sendo remunerado por comissão, ele vai sempre tender a fazer esse empilhamento de produtos porque ele está só sendo um vendedor da corretora. Aqui na Simple Invest a gente faz um modelo diferente, onde a gente cobra somente uma taxa fixa do cliente, então a gente trabalha só para o cliente e não para a corretora e não para a instituição financeira. Nós não temos exclusividade com nenhuma corretora, não temos exclusividade com nenhuma instituição, a gente está sempre buscando o que é melhor para o nosso cliente, por isso que a gente vai conseguir ter esse alinhamento de interesses com qualquer um de vocês. Agora, Bruno, eu queria que você mostrasse essa carteira aí pra mim, que eu não vi ainda. Você já falou que tem empilhamento de produto, tem um monte de produto. Não é possível que tem tudo isso em uma carteira só, cara. Eu quero ver isso aí de perto. Pior é que tem mesmo. Deixa eu ver isso aí. Pessoal, infelizmente, a gente não pode compartilhar esses dados por uma questão de proteção de dados dos nossos clientes, tá? A gente tá com a carteira aqui aberta, a gente vai comentar sobre a carteira, mas vocês não vão poder visualizar exatamente essa carteira aqui. 48% em renda fixa. É uma carteira no total, quantos mil reais aí? 400 mil reais. 400 mil reais mais ou menos. Renda fixa, o que ele tem aí? Deixa eu ver. Tinha, né? O que ele tinha? Pré-fixado, com CDBs, né? Sim. Porém, os CDBs que ele tinha aqui, a imensa maioria aqui, Banco Master, né? Quem abriu o aplicativo da corretora ali vai poder ver que são os que pagam as maiores taxas de fato, Sim. mas obviamente que aquilo que paga a maior taxa tem um maior risco envolvido. Sim. Né? Então, dentre os bancos hoje mais falados aí, é o mais arriscado que tem. Perfeito. Apesar de especificamente no CDB a gente ainda ter a garantia do FGC, mas dentro da nossa filosofia a gente entende que a renda fixa a gente não quer correr nenhum tipo de risco. Perfeito. Então a gente prefere emissores que têm uma saúde financeira melhor para colocar nas carteiras. Perfeito. Nem tudo é sobre rentabilidade, né, pessoal? Se você for buscar sempre a maior rentabilidade, sua carteira vai ter um risco maior do que o necessário. Então, ainda mais sendo pré-fixado, né? Pré-fixado aí, por exemplo, ele travou ali em taxa de 13%, hoje a taxa Selic já superou isso. Então, ele vai estar com esse dinheiro travado por algum tempo, num banco que talvez tenha um risco de crédito um pouquinho maior e ele estaria ganhando mais se ele estivesse deixando, por exemplo, hoje no Tesouro Selic. Já é um pequeno erro aí, mas não é um erro tão grave assim ainda, né? Porque é um percentual aí, ó, de 20% da carteira. Exatamente. Vamos lá. Aí depois é onde começa a ficar o erro um pouquinho maior, né? Que é justamente na parte pós-fixada e inflação. Ponto positivo, tem os 3 tipos de renda fixa ali dentro da carteira, então a diversificação tá ok, porém o produto, né, que foi escolhido aqui é o grande problema, né? O restante da carteira de renda fixa, ela tá basicamente em CRI, CRA e debênture, que são ativos de crédito privado. Para o pessoal entender, né, quando a gente investe em renda fixa, na verdade a gente está emprestando nosso dinheiro para alguém. E a gente pode emprestar para 3 pessoas, né? O governo, que são os títulos públicos, que é o menos arriscado, que tem a garantia soberana do Estado. Os títulos bancários, CDB, LCI, LCA, que tem a garantia do FGC, então a gente tem um suporte ali, tem um seguro, vamos colocar dessa maneira. E o crédito privado, que é a gente emprestar para uma empresa privada, né? Que ela pode nos pagar ou não. Então vai depender da saúde financeira, do emissor, só que esse é o mais arriscado que tem dentro da renda fixa. Sim. Além disso, a gente não tem liquidez. A gente tem ativos aqui vencendo em 2031, 2037, 2044, muitas vezes, que se o cliente precisar daquele recurso por uma emergência ou uma oportunidade, dificilmente vai conseguir sair. Sim. E caso tenha a corretora dessa liquidez, o deságio é absurdo, assim, vai perder muito dinheiro para tentar pegar esse recurso. Verdade. Olha, então, ele tá com um valor que ele consegue resgatar no curto prazo muito pequeno aqui, pessoal, e é muito cheio desses produtos que ele falou, CRIs, CRAs, debêntures, que, mais uma vez, pagam excelentes comissões para o assessor de investimentos, mas costumam não ser a melhor opção para o nosso cliente. Para chegar a sugerir um desses produtos, tem que ser feito um estudo pesado de risco de crédito daquela instituição, tem que ter um acompanhamento
acompanhamento dessa instituição, mas realmente na nossa filosofia de investimentos aqui na Simpla Invest, se é para correr risco, a gente prefere correr risco na renda variável. Na renda fixa a gente tem que deixar baixo risco mesmo, mais ativos ali que tem a proteção do FGC ou mesmo títulos públicos que vai dar um retorno talvez um pouquinho menor no curto prazo, porém você vende a hora que você quiser, você tem um risco muito mais reduzido, então faz mais sentido isso na nossa carteira, né Bruno? Exatamente. E as ações, deixa eu ver. Pulando para outra parte da carteira aqui, as ações, olhando no primeiro momento, parece que tá ok, né? 28% da carteira em ações, tem um certo risco ali, porém, qual que é o problema aqui? É uma carteira automatizada da própria corretora. Então tem muita taxa embutida aí. Exatamente. Via de regra, a corretora, ela a cada mês, salvo engano, ela tende a jurar de 20% a 30% da carteira. Isso gera uma comissão muito alta, porque é a própria mesa de operações da corretora que faz a movimentação. Isso tem um custo muito alto para a carteira do cliente. Perfeito. E a gente tem uma filosofia aqui, né, pessoal, de construção patrimonial, de investir em empresas que a gente quer se tornar sócio. A gente não tem esse giro de carteira, essa especulação. Justamente porque, primeiro, na maior parte das vezes não gera um resultado, não incrementa o seu resultado financeiro e segundo, gera muito custo você ficar girando a sua carteira. Apesar de que quando o cliente entra na nossa consultoria, por exemplo, a gente coloca a menor taxa possível de corretagem para vocês, mas ainda assim a gente evita ficar girando carteira, a gente só vende mesmo quando ou a ação se valorizou tanto que o preço ficou insustentável e vale a pena embolsar esse lucro, ou quando a empresa perdeu seus fundamentos. Quando você escolhe deixar a sua carteira numa carteira automatizada da corretora, eles vão gerar essa comissão e não tem uma taxa de administração também nessa carteira ou nesse caso não? Nesse caso não, é só a corretagem. Só que é bem alto. Mas é bem alto, perfeito. É 0,5% por operação, né? Pelo volume financeiro, na verdade. Entendi. E se tá girando todo mês, tá vendendo? É 0,5% ao mês, né? Aí o juros sobre juros contra o cliente. Entendi. Pô, então, com certeza não é a melhor opção para esse cliente aqui. Agora chegou no COI, pessoal. COI, 11% da carteira, 50 mil reais em COI. Fala aí um pouquinho sobre COI, ô Bruno. O grande problema do COI é que é um produto que 99% deles acaba beneficiando só o emissor, né? Só quem está distribuindo o produto. Na maior parte das vezes não ganha nem da inflação, né? Na maior parte das vezes não ganha nem da inflação. A grande promessa do COI é que o teu dinheiro está garantido, né? Tu não vai perder dinheiro. Só que se tu botou 10 mil hoje para resgatar esses mesmos 10 mil daqui 5 anos... Perdeu dinheiro. Exatamente. Perdeu e muito. E teoricamente nesse prazo também, ele não tem liquidez. Chega a ser pior que o crédito privado. O crédito privado a gente até consegue fazer uma venda ali, tem um pequeno deságio. Agora o deságio do COI é 20%, 30% quando tem a liquidez. Porque muitas vezes pode ser que a gente nem consiga fazer a venda no meio do período, né? Então é um produto que ele é travestido de um... Pô, travestido ficou feio, né? É um produto que ele é embalado, né, com essa questão do risco ser pequeno porque tu não perde dinheiro, mas tu deixa muito dinheiro na mesa e 99% deles vão chegar lá no final sem ter o ganho. Sim. Outro problema dele é que se ele tiver o ganho, como é uma estrutura que, na verdade, ele aposta em algum cenário. Geralmente esse ganho é limitado também. Assim como a perda é limitada, o ganho é limitado. Então, exemplo, tá na moda agora, né? Investir em bolsa americana, em tecnologia e vou pegar um COI que investe nesse tipo de produto. Eu posso estar limitando o meu ganho em 20%, só que no período pode ser que esse ativo que eu estou investindo, ele deu 100, 200, 300% de rentabilidade. Sim. E eu estou limitando o meu ganho naquela maneira. Então é um produto que não serve, assim, é ruim. Perfeito. Numa estratégia de alocação de ativos, a gente pode investir em bolsa americana, investir em tecnologia, sem limitar o nosso ganho e mitigando o nosso risco na própria diversificação da carteira. Perfeito. Então, o que o Bruno está falando aqui é que, na maior parte das vezes, não dá um bom resultado e mesmo quando vai dar um bom resultado, você não pega toda a valorização que você correu o risco para isso. Ou seja, você corre um risco maior do que você pensa, gera uma taxa absurda, né, Bruno? Esse tipo de investimento também, junto com o crédito privado, mas o COI, ele costuma pagar as maiores comissões para o assessor que te vem. Por quê? Porque ele é um produto muito lucrativo para a corretora que faz a emissão desse COI. Então, dificilmente, para não dizer nunca, a gente iria colocar um desses tipos de produto na carteira dos nossos clientes pela nossa filosofia aqui. Né? A gente não ganha comissão, não tem motivo nenhum para a gente fazer esse tipo de sacanagem com o cliente. Opções, estratégia com derivativos também. Cara, esse cara aí, ele gabaritou.
O assessor fez o que queria com ele, basicamente isso. Pra não dizer que gabaritou, faltou só ter uns fundos multimercados, assim, aí teria gabaritado. É verdade, faltou o fundo certificado. Mas enfim, a parte dos derivativos é como se fosse um COI também, né? Ele pega um ativo específico e aposta num cenário que ele, daqui a um ano ele vai estar com uma rentabilidade entre X e Y e tal. Então também é meramente uma aposta que tem um custo muito alto pro cliente montar essa estrutura e no fim do dia acaba sendo quase que um COI, né? A gente tá apostando que vai ter algum cenário. Assim, na verdade, o COI, para vocês entenderem, ele utiliza uma estrutura de derivativos dentro do COI. Só que em cima disso ele cobra várias outras taxas. Então, teoricamente, se você quiser montar a mesma estrutura do COI, é até mais barato você fazer através de derivativos diretos. Só que o risco é muito maior, tem o custo operacional, a energia que você vai gastar com isso. Então, de forma alguma, isso faz parte da nossa filosofia de investimento. A gente não gosta desse tipo de estratégia. A gente prefere investir diretamente nos ativos, sempre com uma visão de longo prazo, sempre com uma visão de construção patrimonial, para receber uma renda passiva desses investimentos e não ficar especulando, eu acho que esse mês vai subir, eu acho que esse mês vai cair, vou comprar uma call, uma put aqui para conseguir fazer uma estratégia. Não faz nenhum sentido para nós. Acabou a carteira? Acabou. Aí, cara, os outros 5% liquidez, né? Renda fixa com liquidez, então tá tudo certo. Não, mas olha só, cara, assim, não faz nenhum sentido essa alocação. A gente tem renda fixa, né? 48% de renda fixa. Porém, grande parte dela é uma renda fixa que está travada, sem liquidez. Grande parte dela até mais pré-fixada do que outros, né? A parte de ações, tem uma carteira ali que não é das piores, mas também tá ali focada no curto prazo, focada no giro, não sei nem o resultado que estava dando. Depois você pode falar pra gente qual foi o resultado desse tipo de investimento aí no último ano, antes do cliente se tornar cliente nosso aqui. 10% em COI, 6%, esse fundo de investimento a gente não viu. É liquidez diária. Liquidez diária, entendi, perfeito. Aí não tem muito o que falar, mas 5% em estratégia de derivativos, né? Qual foi o resultado dessa carteira aí antes de chegar até nós, Bruno? Essa carteira, no final, ela rendeu nos 12 meses anteriores ao que a gente começou o trabalho em cima dela, 5% ao ano. 5% em um ano. Isso foi menos que a poupança, Bruno. Não foi? A poupança nos últimos, sei lá, em 2023, foi 2023? 6%, Pô, olha só, todo esse risco extra gerado, todos esses custos, todo o trabalho que provavelmente foi, assessor ligando, compra aqui agora, faz isso, faz aquilo, para perder para poupança, que já é um produto péssimo também que a gente não recomenda. Então, mais uma prova de que esse tipo de alocação, de empilhamento de produtos, ele não faz nenhum sentido para o seu resultado, para a sua estratégia pessoal. Agora, Bruno, como que você consertou essa carteira? Tem conserto? Tem como arrumar isso? Tem conserto, tem conserto. Um ponto importante desse conserto é que, como também a gente tem muitos ativos que não têm liquidez, a gente também não pode simplesmente apertar um botão de reset e sair zerando tudo. A gente precisa fazer a cotação no mercado secundário desses ativos para a gente sair antecipadamente deles e com esse deságio que sempre vai ter, né, a gente avaliar se o movimento que a gente vai fazer vai ser mais do que suficiente para recuperar esse deságio e aí, a partir daí, ser só lucro para o cliente. Perfeito. O que basicamente o consultor tem que fazer nesse tipo de situação que tem muito dinheiro travado é já fazer uma análise prévia, já entender qual vai ser a estratégia ideal para o cliente, porém a migração para essa estratégia vai ter que ser um pouco mais lenta dependendo dos produtos que ele está travado. Se o dinheiro não estiver travado, rapidinho ali, em uma semaninha está resolvida a carteira. Agora, como foi o caso desse cliente, alguns dos produtos a gente já consegue resolver no D0, outros produtos a gente vai resolvendo ao longo dos meses também, mas sempre com esse acompanhamento de perto do consultor, o consultor já indicando tudo que você tem que fazer. Mas como que você, o que você melhorou nessa carteira já, né? O que você enxerga que seria a carteira ideal para esse cliente? Como seria essa alocação? Perfeito, exatamente. Então, o ponto de partida é desenhar a carteira ideal. Isso. E aí depois, ao longo do tempo, como ela está travada, a gente vai ir, na medida do possível, na medida que a gente vai conseguindo liberar esses recursos, trazer ela para dentro do modelo ideal. Até que foi relativamente rápido, a gente conseguiu ter um retorno relativamente rápido dessa carteira. Entendi. Né? Mas o primeiro ponto foi desenhar, de fato, a estratégia de alocação de ativos. Fazendo uma análise das classes de ativos, não sei se o pessoal percebeu, mas não tinha nenhum investimento dolarizado. Né? Não tinha nada no exterior e também não tinha nada em fundos imobiliários, que a gente sabe que traz aquele provento, dá aquela dopamina no mês ali, né? Caindo o dinheiro na conta, além da própria diversificação, né? No mercado imobiliário, dólar, diversificar a geografia, o patrimônio. Então, a gente desenhou isso.
estruturou melhor a questão da renda fixa, aumentou a parte de liquidez, pós-fixado, mais segurança. Então, foram alguns pontos que a gente redesenhou ali. E ela estava com uma carteira ali mais ou menos 55% em renda fixa e 45% em renda variável. A gente deixou isso um pouco mais conservador ainda, trouxe para 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Sim. Então a gente primeiro desenhou essa meta, né? Onde que a gente queria chegar. A partir daí sim a gente começou a estruturar aquilo que estava mais líquido ali, né? Principalmente a parte das ações, né? Então a gente desativou a carteira automatizada. Aí a gente usou, obviamente, o suporte lá do Simpla Club, dos nossos analistas, viu o que fazia sentido, o que não fazia sentido, o que não fazia, a gente já substituiu e diversificou toda aquela parte que tinha ações, a gente colocou alguma coisa em fundos imobiliários também. Legal. Já para trazer essa diversificação. A gente já conseguiu também fazer uma saída antecipada de alguns produtos de crédito privado, aí também a gente conseguiu resgatar. Ali dentro das opções tinham 2 estruturas de opções, a gente conseguiu sair de uma já também praticamente no 0 a 0. Então isso aí já nos deu uma liquidez necessária para já dar os primeiros passos para esse modelo ideal. Então a gente abriu a parte na corretora internacional para investir diretamente em dólar, diversificar a parte da moeda também. A gente conseguiu comprar o dólar para ela na época a 4,99. Olha, coisa então, boa, hein? Só no dólar já deu um ganho legal. Certeza. A gente colocou 10% da alocação dela dolarizada no exterior. Então isso aí foi um ponto. Então basicamente a gente fez essas mudanças, né, dentro da carteira já de uma maneira relativamente rápida, até porque ela estava bem travada, né, mas a gente conseguiu. Assim, ó, até para o pessoal entender um pouco mais a nossa filosofia, aqui como a gente não tem que vender nenhum tipo de produto, né, a gente discorda disso, a gente já vai direto nos ativos ideais para a carteira daquele cliente. A gente não vai ficar te colocando em fundo de ações, fundo multimercado, ou em COI, ou nesse tipo de produto. A gente vai realmente buscar quais são os melhores para você e já vai adicionar na sua carteira. Isso vai gerar um custo muito menor para você, né? Então, nós temos aqui 4 tipos de ativos, 4 pilares principais na nossa estratégia de investimentos, que é o quê? A parte de renda fixa, que vai trazer estabilidade para sua carteira, vai trazer previsibilidade, vai trazer mais liquidez, vai ter a parte também dentro da renda fixa, né, que vai te proteger da inflação e tudo mais, e a parte da renda variável a gente vai distribuir entre ações, que são parte de empresas que vão pagar seus dividendos, você vai estar alocado nas melhores e maiores empresas do Brasil e do mundo, a parte de imóveis, através dos fundos imobiliários majoritariamente, e a parte de exterior para proteger o nosso patrimônio também do risco Brasil. Feito isso, então, o que o Bruno fez foi pegar a carteira que já estava e ir modificando ela para ficar próximo dessa carteira ideal que a gente desenhou aqui. Agora, mesmo com todas as dificuldades que ele falou aqui, dificuldade de liquidez, de destravar produto, a carteira ela chegou a ficar parecida com o que seria o ideal. Aos pouquinhos, nos próximos meses, provavelmente ela vai estar no ideal. Mas mesmo assim, com essas dificuldades, já conseguiu gerar algum resultado extra para o cliente? Conseguiu. Então, esse cliente já está com a gente há 12 meses, exatamente. Sim. Agora... Deu um ano. Fechando um ano, né? Então, nos 12 meses anteriores, né, a gente falou ali, né, 5% de rentabilidade. Nesses últimos 12 meses, a gente conseguiu bater já próximo a 13%, com todas essas dificuldades. Legal. Que a gente não conseguiu sair de todos os produtos que ainda estão tendo uma performance ruim. A gente sabe que o Ibovespa, o IFIX, ali, as ações de fundos imobiliários também não tiveram um retorno tão legal no ano passado, e ainda assim a gente conseguiu, com algumas modificações, ter um retorno foi quase legal. 3 vezes mais do que ele estava ganhando, com um risco muito menor, é importante dizer isso, né? Então a gente diminuiu o risco, aumentou o retorno, sendo que a performance da renda variável, da Bolsa de Valores nesses últimos meses do ano de 2024, não foi das melhores, pelo contrário, na verdade a gente teve uma queda bem drástica aí, né? Mas não tem problema, porque ainda assim esses ativos eles estavam ali compondo a carteira e servindo para criar a alocação perfeita. Ninguém tem bola de cristal, então a gente não sabe exatamente quais são os ativos que vão performar no curto prazo melhor. A gente sabe que todos eles estão em boas oportunidades de compra, seja fundo imobiliário, seja ações, renda fixa e investimentos estrangeiros. A gente monta essa carteira ideal, ora, uns vão subir, por exemplo, a parte do exterior desse aí, com certeza deu uma subida boa. O exterior e a renda fixa que a gente trouxe mais liquidez, mais pós-fixado, né, com a alta da Selic, então foram os 2 pontos que puxaram muito a rentabilidade para cima. A gente
criou uma geração de renda que não tinha, né, com ações, com fundos imobiliários, ações boas pagadoras de dividendos, e que a gente sabe que daqui 1 ano, 2, elas vão subir, talvez a renda fixa tenha uma rentabilidade menor, Sim. talvez o dólar já deu uma recuada, né, nesse meio tempo para cá, então a diversificação ela serve justamente para isso, né? Às vezes um lado vai estar ganhando um pouquinho mais, o outro vai estar ganhando um pouquinho menos, mas no todo a gente tem uma solidez, a gente tem uma segurança e a gente vai estar sempre ganhando um pouquinho, e esse pouquinho constante é o que faz a gente ter um crescimento patrimonial. Perfeito, perfeito. Tá aí a importância de você cuidar bem da sua carteira de investimentos. Com a ajuda de um profissional que não seja conflitado, que está alinhado com seus interesses, vai ser muito mais fácil fazer isso. Se você gostaria de receber essa análise do Bruno ou de algum outro consultor nosso aqui, é só você preencher o formulário que vai aparecer aqui em cima ou mesmo aqui embaixo na descrição, que nós vamos te ligar, entender melhor sobre você, marcar uma reunião individual com você para fazer esse tipo de análise da sua carteira e sugerir algumas alterações. Se for de seu interesse, você vai ter também todo o nosso tratamento e acompanhamento ao longo dos anos. Mas essa reunião inicial, ela é gratuita, então é só você preencher o formulário no QR Code que vai aparecer aqui ou no link que está aqui embaixo na descrição. Agora me diz, gostou desse formato de vídeo? Gostou desse conteúdo? Você acha que esse assunto aqui te ajudou a investir melhor? Se sim, deixa o seu like aqui no vídeo, deixa o seu comentário também e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para você, para melhorar seus resultados dos seus investimentos. Bruno, obrigado pela participação. Valeu. Vamos te convidar aí para participar de mais vídeos, com certeza. Pessoal, Tem mais carteiras aí. tem mais carteira? Ixi. E ó, se você é cliente também, ó, quiser que a sua análise seja divulgada aqui, obviamente escondendo todos os seus dados, pode falar com o seu consultor, que vai ser um prazer eu mesmo fazer essa análise aqui para você. Vamos ficando por aqui então, mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.